Salve, salve galera apostadora, canal Greenbet de volta para mais um dia de análise de jogos de futebol. Hoje, sexta-feira, dia 21, iremos analisar para vocês 10 jogos e deixaremos alguns bilhetes prontos. De segunda a quarta-feira, estamos positivo, então você que ainda não está inscrito no canal, perdeu as análises desde segunda-feira até hoje. Lembramos também que desde o dia em que iniciamos o nosso canal, estamos fechando todas as semanas positivo. Aqui todo dia é green. Então, se você ainda não está inscrito no canal, não perde tempo, se inscreve, ativa as notificações clicando no sininho e não esquece de sentar o dedo no like, porque isso nos incentiva a estar analisando mais jogos para vocês e a estar liberando mais bilhetes prontos. Lembro também que, além deste vídeo, liberarei no decorrer do dia mais um vídeo curto ou dois com mais bilhetes prontos inteiramente gratuitos. Então, sem mais delongas, chama a vinheta e vamos às nossas análises. Começaremos a analisar hoje a partida da Eredivisie da Holanda, campeonato com muita tendência over. Quem acompanha nossos palpites sabe que nossa média de acerto nos campeonatos holandeses são muito altas. Nossos palpites, na maioria das vezes, principalmente na Eredivisie da Holanda, é mercado de gols. Começaremos a analisar hoje a partir do jogo do Almere contra o Zwolle, confronto do terceiro colocado contra o primeiro. A equipe do Almere joga em casa com o apoio da torcida e tem a oportunidade de diminuir a vantagem de pontos para o primeiro colocado, que é o Zwolle, que são de 13 pontos, e para o segundo, que é o Heracles, que são 8 pontos e pode cair para 5, dependendo da combinação de resultados. Então, tendo em vista estas análises, mais o ótimo ataque que ambas as equipes possuem, a equipe do Zwolle tem média de gols por jogos acima de 2,5, já o Almere tem média acima de 1,5. Sem sombra de dúvidas, acredito que para este jogo a melhor opção é mercado de gols. Vou para este de over 2,5. Segundo jogo da Eredivisie, jogo entre a equipe do Eindhoven contra o Breda. Para este jogo teremos o confronto do sétimo colocado contra o oitavo. Os times ocupam posições diferentes na tabela apenas por diferença de 2 pontos. Então este é um jogo que promete muita movimentação. Ambas as equipes querem um resultado positivo e ambos os ataques das mesmas são muito eficientes. Média de gols acima de 1,7 por partida e zagas com a mesma média de gols sofridos por jogos. Este é um cenário perfeito para o mercado de gols, por isso para este vou de over 2,5. Outra opção que deixo é ambas as equipes marcam. Para finalizar as análises da Eredivisie da Holanda, jogo entre a equipe do Helmond contra o Heracles é confronto do 16º colocado contra o segundo. A equipe do Helmond, jogando em casa, vem fazendo uma campanha bem regular, porém sua posição na tabela é reflexo dos jogos fora de casa, que o aproveitamento desta equipe despenca muito. Agora joga em casa, porém enfrenta o segundo colocado, a quarta melhor equipe como visitante da competição. É um jogo difícil para a equipe do Helmond, porém uma aposta mais segura eu acredito que é mercado de gols, por ver que mesmo a equipe do Heracles fora de casa tem bons resultados, sua zaga costuma sofrer gol nestas condições, e o Helmond, com o fator casa ao seu favor e o padrão de jogo que esta equipe tem quando é mandante dos jogos, acredito que a oportunidade de gols é o que não vai faltar nesta partida. Por isso, para este jogo vou de over 1,5. Outra opção que deixo é ambas as equipes marcam. Pela Bundesliga da Alemanha, jogo entre a equipe do Augsburg contra o Stuttgart é confronto do 14º colocado contra o 16º. Duas equipes que são muito vazadas na competição, média de gols sofridos por jogos acima de 1,8 de ambas as equipes e setores ofensivos que possuem uma média bem interessante de gols marcados por jogos. Então, unificando as dificuldades do setor defensivo e a eficiência do setor ofensivo de ambas as equipes, acredito que mais uma vez mercado de gols é a melhor opção para este jogo. Vou de over 1,5. Pela Série A da Itália, jogo entre a equipe do Verona contra o Bologna é confronto do último colocado contra o 12º.
A equipe do Verona, quando joga em casa, é uma equipe que tenta cadenciar muito o jogo e valoriza muito a posse de bola, jogando na maioria das vezes por um gol na partida. É tanto que, se formos observar nos históricos de jogos em casa da equipe do Verona, a sua maioria é decidido por placar mínimo. A equipe do Bologna, também jogando fora de casa, tem uma média de gols bem baixa, por isso, para este jogo, acredito que mercado de gols é uma boa opção. Vou de under 2,5. Pela Liga 1 da França, jogo entre a equipe do Angers contra o PSG. É confronto do último colocado contra o primeiro. A equipe do Angers, mesmo em casa, tem a pior campanha do campeonato. Marcou 16 gols em 16 jogos e sofreu 31. Média de gols sofridos praticamente o dobro dos marcados. É uma equipe muito fraca, é tanto que ocupa a última colocação do campeonato e é o famoso saco de pancadas da competição. O resumo da equipe do PSG é que ela lidera a Liga 1 da França, tem a segunda melhor campanha como visitante, atrás apenas do Marseille, com diferença de 2 pontos. Jogando fora de casa, nos últimos 10 jogos, perdeu apenas 4 jogos para equipes do topo da tabela. Por isso, acredito que este é um jogo fácil para a equipe do PSG. Vou para este jogo de fora para vencer. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogo entre a equipe do Atlético Goianiense contra o CRB. Para este jogo, acredito que teremos muita movimentação de ambas as equipes. São equipes que criam muito e a equipe do Atlético em casa costuma jogar muito no campo de defesa de seus adversários. É uma equipe que costuma marcar gols principalmente em jogos como mandante e enfrenta um CRB que, mesmo fora de casa, não é uma equipe que joga recuada, é uma equipe que procura o resultado e costuma jogar muito em contra-ataques com muita eficiência. Por isso, para este jogo vou de mercado de gols, vou de over 1,5. Ainda pelo Campeonato Brasileiro Série B, jogo entre a equipe do Botafogo de São Paulo contra o Sampaio Corrêa. Para este jogo, acredito que o ponto mais importante que devemos observar é a zaga de ambas as equipes, que deixam muito a desejar. Se olharmos os últimos 5 jogos de ambas as equipes, em quase todos sofreram gols, então fica clara a deficiência do setor defensivo de ambas, e o setor ofensivo vem conseguindo também marcar gols. Por isso, para este jogo, vou de melhor opção, vou de over 1,5. Uma opção que deixo mais arriscada é ambas as equipes marcam. Para finalizar as análises de hoje, jogo entre a equipe da Ponte Preta contra o Criciúma. Ambas as equipes são equipes que possuem setores de meio de campo bem criativos, setores que costumam oferecer aos seus atacantes muitas chances de gols. Ambos os times possuem atacantes matadores que vêm marcando muitos gols. Acredito que este será um jogo bem movimentado, com muitas oportunidades de gols para ambas as equipes. Por isso, para este vou de over 1,5. Outra opção que deixo é ambas as equipes marcam. Então, galera, estes são os jogos analisados para vocês hoje. Vou deixar vocês agora com os nossos bilhetes prontos. Desejo a todos boa sorte e vamos ao green. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great.